Bom dia a todos. Tudo em paz contigo, tudo bem? Nós queremos abençoar nesse momento os nossos filhos que estão se deslocando aí para o MPD e serão ministrados pela palavra do Senhor também. Que Deus possa estar abençoando os nossos filhos, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui com a visita do sobrinho do Carlinhos, né? Veio para ficar? Maravilha. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês, tá certo? Quero dizer que você não tem um tio que é uma lenda. Normalmente fala, esse cara é uma lenda, né? O Carlinhos é uma legenda. Não tem uma identificação para ele. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. Faça desse lugar a casa de vocês. Amém? Tem a Cia, nossa amiga que está conosco aí também. Seja muito bem-vindos, muito bem-vinda. Cia, a família do Wesley. Enfim, todos vocês. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Quem? Não, a Keila ela faz parte da bateria, do teclado, de tudo que você pensa, ela já tocou aqui. Irmã da Fábio, que legal, seja muito bem-vinda. Parabéns para as mulheres, parabéns para as mulheres. Depois a gente vai falar do evento lindo que as mulheres fizeram, tá certo? Tem alguns lugares aqui na frente. Normalmente a Bíblia diz que aqueles que são convidados a sentar à frente é um lugar de honra. Então pode vir, se a Edre, pode se assentar aqui na frente, pode sentar aqui, Tinho, vem cá, vocês são convidados nossos, vem aqui para frente. Rapaz, o pessoal foge dos bancos da frente, viu? Isso, Edre. Aê! Maravilha. Glória a Deus. Muito bom, muito bom, muito bom. Esse é o segundo domingo que nós estaremos ministrando sobre esse tema que é muito importante, muito necessário, que é a igreja. A igreja o que a igreja é para você? Porque às vezes aquilo que a igreja é para mim, ela não é para Cristo. E eu preciso entender, quando Cristo pensou a igreja, o que estava no coração de Cristo? E a palavra revela isso. A palavra é um modelo para tudo. A Nilka, ela fazia um bolo, fazia porque ela passou essa herança. Um bolo de milho maravilhoso. Eu falei, cara, eu vou querer aprender a fazer esse bolo de milho. Eu falei, amor, me ensina a fazer bolo de milho? Ela falou, sim, toma aqui a receita. Segue essa receita e vai dar certo. Eu falei, não é assim, eu quero aprender a fazer. Ela falou, segue a receita. Primeiro você segue a receita para depois fazer um bom bolo. Não é assim? Então eu queria fazer um bom bolo sem seguir a receita. Não funciona. E eu, às vezes o pessoal fica me mandando o texto para me poder fazer esse bolo de milho. Faz o bolo de milho e tal, a gente está com saudade, o bolo é bom e coisa e tal. Vou fazer para a Rose e vou dar para a Rose e Juan. Mas aí é encomenda, aí é outra história. Aí a gente precisa do cartãozinho para fazer o negócio, né? Mas o que eu quero falar com isso é que tudo que é bom tem um modelo. Fala, tudo que é bom tem um modelo. Quando a gente quebra o modelo, quando a gente inventa, a gente pode mudar o resultado das coisas. Tá certo? Então, eu preciso olhar para o modelo. Quando Cristo estabeleceu a igreja, o que Cristo pensou? Quais são as características que definem a igreja de Cristo Jesus? Né? Nós queremos ser uma igreja vitoriosa. E nós falamos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Sim, isso é uma verdade bíblica. Mas essa é uma verdade bíblica para o corpo que está conectado no cabeça. Porque não adianta falar uma coisa e não ter a compreensão e a ação daquilo que eu estou falando. Então, nós precisamos aprender sobre esse assunto. Mas depois que eu tenho um entendimento sobre esse assunto, eu sou levado a tomar uma decisão. O que eu vou fazer com essa informação que eu tenho recebido a respeito da igreja? E a prática de ser igreja é que realmente vai nos definir quem nós somos. Tá certo?
A igreja, ela é a porta do céu na terra. Pois é através dela que a multiforme graça e sabedoria de Deus, ela é revelada. Quando Cristo pensou em enviar o Consolador, juntamente com o Pai para a terra, a igreja foi a porta que recebeu o Espírito Santo. E através do Espírito Santo é que nós nos tornamos igreja. Ele é o selo da promessa. Sem o Espírito não existe igreja. Existe um amontoado de pessoas que se reúnem. Mas o que me faz igreja, o que te faz igreja, é o selo do Espírito Santo de Deus. É a promessa de Deus. E a partir daí a igreja é inaugurada. A partir daí a igreja é formada por pessoas que são salvas. A igreja não é formada por frequentadores, a igreja é formada por pessoas que são salvas pelo Cordeiro de Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Isso define igreja. Por isso que é muito importante nós entendermos as 6 mensagens que nós falamos sobre salvação. Salvação é a mensagem, talvez uma das mensagens mais importantes do Evangelho. Porque sem a salvação eu não consigo entender o que Deus quer desenvolver após isso. Então, quando Deus pensou a igreja, Ele pensou em um lugar onde, através daquele lugar, Ele pudesse manifestar a glória dEle. É através da igreja que Deus manifesta a glória dEle. E quem é a igreja? É esse lugar? A igreja somos nós. Igrejas são pessoas que são salvas por Cristo Jesus. Deus tirou os discípulos do judaísmo ou da tradição deles. Jesus tirou os discípulos do mundo deles e trouxe eles para perto de Jesus, certo? Depois que eles passaram um tempo perto de Jesus, o que Jesus fez com os discípulos? Enviou de volta para onde? Para o mundo. Para quê? Para poder, agora que receberam a Cristo, receberam a verdade, receberam o entendimento do que é essa igreja, Jesus enviou eles para eles serem igreja lá fora. Eu sei que esse processo todo, ele começa na nossa casa. A primeira casa que tem que ser inaugurada, tem que ser aberta, é a minha. É a sua. É na casa onde Deus estabelece o sacerdócio. É na casa onde Deus estabelece a igreja. Criação de filhos, é lá na casa. Não é pregando aqui que eu sou pastor. Ontem os meninos foram lá em casa e o Nicolas é filho do Edinho, né? Vocês conhecem, não? Aí eu falei, filho, compra pizza para os meninos e tal. Ele falou, pai, compra você, eu estou aqui jogando. Aí o Nicolas falou assim, é jeito de falar com o pastor, rapaz? Respeita o pastor, rapaz? Aí o Levi falou assim, ele é meu pai. É que o Nicolas não entende essas coisas. Eu sou o pai do Caleb. E é dentro da minha casa, com a minha esposa, onde eu vivo igreja. É onde eu acerto e erro. Onde eu me arrependo quando eu erro. E às vezes vocês me vêm falando de púlpito, as tretas que acontecem lá em casa. E você fala, meu Deus do céu, esse pastor tem que orar por ele. Tem que orar muito mesmo. Mas eu quero dizer que até agora tem dado certo. Tem dado certo. Então esse é o desafio. Igreja não é vir para cá. Aqui a gente vem para celebrar. O quê? Aquilo que Deus fez durante a semana toda. Linda essa igreja onde você está. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Porque assim como Cristo refletiu o amor do Pai, a igreja reflete o amor de Cristo. Quando Deus pensou em revelar o Filho na terra, Ele pensou em igreja. Porque é através da igreja que Deus vai revelar o amor do Filho. É através da igreja que a mensagem do Evangelho está sendo pregada. Então, é importante nós entendermos o que é ser igreja ou não é.
Isso define a minha e a sua vida. Porque uma vez que eu sou salvo, agora eu preciso entender como eu devo me comportar dentro desse novo reino. Desde o Pentecostes, a igreja é formada por discípulos perseverantes. E eu quero falar sobre esse atributo, que é a perseverança. Pois a perseverança é o alvo de quem deseja viver uma vida agradável a Deus e, consequentemente, alcançar as promessas. O texto base está em Atos 2:42 e fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e o quê? Nas orações. Atos 1:4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa de quem? Do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo, fazendo o quê? Orando, sim. Mas eles estavam perseverando na promessa que o Pai tinha feito através de Cristo Jesus. Entre a promessa e o cumprimento, existe um hiato que, quando nós não conseguimos resolver isso daí, é onde normalmente nós desistimos dos processos, que é perseverança. É necessário entender que a perseverança é uma característica que cada um de nós precisa desenvolver. Ninguém nasce perseverante. Normalmente, a maioria das vezes, as pessoas nascem teimoso, é diferente de perseverante. Teimosia é outra coisa totalmente diferente. Então, a perseverança é uma característica que o Espírito Santo de Deus vai desenvolvendo na minha vida. Normalmente, nós desistimos dos processos. É assim ou não é? Diante da dificuldade, nós desistimos dos processos. Mas são as dificuldades que provam a minha perseverança. Se eu não entender isso daí, diante da dificuldade, eu desisto. E, consequentemente, eu não desenvolvo minha perseverança. Provavelmente você está passando por uma luta hoje, você fala: Deus, me livra, me livra, me livra, me livra. E Jesus fala assim: não vou te livrar. É porque essa luta está permitindo você se tornar mais, está forjando em você a força da perseverança. Fala assim: a luta forja em mim a força da perseverança. A espera é uma prova de obediência e fé, enquanto a desistência é uma atitude influenciada pela dúvida e inconstância. Normalmente, quem anda por dúvida é inconstante e, consequentemente, vai desistir dos processos. Porém, a obediência, qual é a obediência que eu tenho? A obediência à palavra. Aquilo que Cristo falou é absoluto, é o que o Jonas falou. Ele falou. Quando Cristo fala, ele espera encontrar em você a obediência, juntamente com a fé. Isso gera perseverança e o cumprimento da promessa. Tá certo? Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar. Para quê? Havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem e não tardará, ou irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, vamos ler junto, o 39, porém. Nós, porém... Fala: eu sou da fé. Eu sou perseverante. Eu vou alcançar a promessa. E aqui está falando da volta de Cristo. Nós acabamos de passar por um texto onde Jesus ensina aos seus discípulos a perseverarem para receber o Espírito Santo, para receber a promessa. E agora aqui, esse escritor desconhecido, que ele tem cara para mim, mas é desconhecido pela Bíblia, ela não relata. Ele fala assim: assim como os apóstolos, assim como a igreja primitiva,
precisou de perseverança para receber a promessa do Espírito, Igreja Viva de Cristo Jesus. Vocês também precisam perseverar para esperar em fé aquele que virá, e não tardará, porque o justo, enquanto espera, ele vive pela fé. O que é fé? Fé é convicção. Convicção do quê? Da convicção. A fé é uma convicção que Cristo coloca no teu coração. É isso que fundamenta a tua vida. Perseverar no dicionário Strong é estabilidade. Todas as características que eu vou falar aqui são suas. Estabilidade, constância, tolerância, característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Alguém que está esperando com lealdade. Eu gosto dessa definição. Perseverança é alguém que está esperando com lealdade. E tem um sinônimo de perseverança que é macrotumeu, ser de um espírito paciente. Existe a diferença entre temperamento e fruto do espírito. Não dá para misturar essas bolas, senão vira um arroz com mango. Você tem uma característica, você tem uma personalidade, e assim Cristo te fez. Uns mais agitados, outros mais calmos, e é a multiforme graça e sabedoria revelada através de cada um. Isso é temperamento. Fruto do Espírito é outra coisa, é o que o Espírito Santo produz em você. Eu sou impaciente, precisa ser paciente. O Espírito Santo está aí. Você crê que o teu temperamento é mais forte que o Espírito Santo? Não é. Então, macrotumeu é ser de um espírito paciente, que não perde o ânimo, que persevera pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Não quero infortúnios, não quero aborrecimento. Então você não vai crescer. Então eu não vou crescer. Eu vou continuar sendo um menino mimado, que eu só faço aquilo que eu quero e quando eu quero. Que suporta, fala que suporta as ofensas e injúrias de outros. Tardio para irar-se, tardio para punir. E agora eu quero aplicar essa história, isso que a gente está falando, porque a sua idade cronológica, dentro da sua idade cronológica tem uma história de vida. Tá certo? E essa história de vida, ela aponta quem você é hoje. Então, para nós entendermos o que é a igreja, o que a igreja se tornou, nós precisamos entender a história da igreja. A igreja, o Jonas falou que tem pelo menos 2000 anos. Não é assim? Então eu preciso entender como começou, qual é a origem da igreja e como ela se desenvolveu nesse processo. Vamos lá? Do Pentecoste até o último apóstolo, que é o apóstolo João, que morreu na ilha de Patmos, ele morreu com 100 anos. Normalmente, basicamente, os historiadores falam que isso aconteceu 100 anos depois de Cristo. E nesse período, a igreja se manteve fiel ao modelo e perseverante no propósito que receberam de Jesus. Mas depois da morte dos apóstolos, a igreja passou por uma decadência. 130 depois de Cristo, aconteceu o enfraquecimento do ministério apostólico e do ministério profético. 312 depois de Cristo, o imperador Constantino se torna cristão. Ele se converte. E aí ele tem uma visão e uma batalha onde no céu, isso é história, são historiadores, né? Escreve tudo isso a lápis. E ele tem uma revelação que a vitória estava na cruz. Então, em 380, acontece o decreto de Tessalônica, onde o Império Romano ele acaba oficializando. O império que perseguia, o império que matava, o império que prendia, agora faz um conchavo com a igreja. Agora a igreja pode fazer parte da sociedade sem perseguição. E aquela igreja viva, que era perseguida,
e se multiplicava, e crescia, e vencia, agora encontrou uma zona de conforto. Ela não é mais perseguida. E é onde acontece o esfriamento da igreja. A igreja perseguida, e a igreja com propósito, ela não para. Porém, a igreja, numa zona de conforto, que perde o propósito, ela se esfria. E aqui nasce a instituição. Porque a igreja agora faz parte da sociedade. A igreja que se reunia nas casas, agora ela precisa fazer parte de um sistema comum. Precisa alugar um prédio, precisa ter uma administração e tem gastos. Então, quando você ouve as pessoas falando a respeito dessa questão, aqui nasce a instituição. Agora a igreja precisa, diante da lei, ter uma administração. Nós somos um non-profit organization. O que isso quer dizer? Nós não pagamos taxas. O dinheiro que nós declaramos, nós não pagamos taxas em cima desse dinheiro. Mas nós prestamos uma administração direta ao tio Sam. Então, tudo precisa ser bem feito. Você entende isso? Hoje nós temos um board. Os meninos do board, fica de pé, por favor. As pessoas que fazem parte do board administrativo, coloque-se de pé. Tem mais, o Jonas, eu, tem mais uma pessoa. Cadê o Zé? O Zé está lá fica de pé. Não está aí, não? Fica de pé. Então, hoje nós temos 5 pessoas que fazem parte do board administrativo. Onde, através desse board, nós administramos a igreja, com uma responsabilidade muito grande. Na quinta-feira, nós tivemos uma reunião para poder rever o mês passado, as entradas e administrar as decisões que nós precisamos. Obrigado. Dê uma salva de palmas a esses irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja hoje, ela precisa de uma administração. Tinho, você quer que o teu investimento que é feito nesse lugar seja bem feito e seja feito com temor e ao Senhor? Sim, eu também quero. Todos vocês. E por isso nós queremos fazer isso com excelência. É um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Então aqui nasce a instituição, onde agora a igreja ela precisa ter um corpo administrativo para funcionar diante da sociedade. Mas a igreja nunca é ou nunca será uma empresa. Você entende isso, não? Nunca, 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 nunca. E passarão outros por esse board, que irão administrar a igreja. E eu espero que no coração de cada um, essa mensagem seja viva. Iremos administrar, iremos fazer o nosso melhor, mas a igreja nunca se tornará uma empresa. Ela é a igreja de Cristo Jesus. Porém, isso foi dando forma à igreja. O que aconteceu com isso? Sincretismo religioso. Agora o que não podia traz para cá e a gente mistura tudo e faz um culto para Deus, porque Deus recebe tudo. Lá em Isaías Deus fala assim: quem pediu para vocês fazer essa mistureba toda e apresentar esse sincretismo religioso para mim? Eu sou obrigado a aceitar essas coisas? Deus continua sendo um Deus santo. E o culto que Ele espera de mim e de você é puro, santo e agradável. Não dá para misturar. Distanciamento entre clero e povo. Existe uma nata que é mais privilegiada. O Espírito Santo que está em mim, está em você que aceitou a Cristo hoje. Eu estava falando isso com o Davi ontem. Com o Juninho. Eu falei: Juninho, esses meninos, eles estão, apaixonados por Cristo. E ele estava falando: tio, eu tô estudando a Bíblia com o Nicolas. E eu queria falar o que Deus falou comigo a respeito de Nabucodonosor. Ele apresentou aquilo ali. O mesmo Espírito que está em mim, está em você, está lá no Juninho, está em todos nós, é o mesmo Espírito. O véu foi rasgado e nós temos acesso à presença de Deus. Todos em Cristo nós temos acesso ao sacerdócio universal. ênfase exagerada nas obras para conquistar alguma coisa. E o processo anda, e o monge Martinho Lutero,
entende então que a vida é isso. Ele entende que a vida é baseada pela fé. A vida cristã é baseada pela fé. Fé em quê? No sacrifício de Cristo Jesus. E eu me torno um sacerdote de Cristo Jesus. É onde todos são sacerdotes de Deus. Todos têm acesso a Deus. Todos podem e devem ter isso como uma característica. Você é igreja. É muito bom nós orarmos uns pelos outros, mas é melhor quando você ora. É melhor quando você lê a palavra. É melhor quando você tem a tua intimidade com Deus. Porque quando você conecta na videira, a videira te faz frutífero. É isso que nós precisamos entender. No século XX, é o século aí onde basicamente se entendeu que para a igreja avançar ela precisa apresentar algo para as pessoas. Aí nasce a igreja que é um bom prédio, um louvor impecável, uma mensagem que ela só fala assim, você é vencedor. Sabe o quê? Cristo já venceu tudo, você não vai vencer mais nada, você não vai ter provas, se você não estiver feliz como você está, muda, está bem. Cristo é graça, Ele entende, Ele é amor, Ele é tudo isso. Então eu quero fazer você sair daqui um vencedor. Só que vencedor, amanhã você tem uma prova. E essa tua vitória que está aqui hoje precisa ser a mesma que continue com você lá fora. Então, se criou um culto para agradar as pessoas. Nós temos gente que chega e estão aí nos visitando. Então, nós queremos agradar? Claro que ninguém quer ser um brutamonte, né? Claro, nós queremos fazer o melhor para que você se sinta em casa. Mas nessa casa, eu quero dizer para você que tem Cristo, que é o Rei, que é o pastor dessa casa. E é Ele que precisa governar a tua vida. Nós não queremos te dar conforto, nós queremos te dar Cristo. Para que você possa ser essa igreja vitoriosa onde você estiver. O louvor é uma maravilha. Mas só que aqui ninguém é contratado. É tudo prata da casa. Onde é preciso chorar e orar diante do Senhor, para que a glória se manifeste através da vida de cada um. Nós temos as nossas limitações, você está vendo aí, aqui é classe econômica. Mas isso ok, sou muito grato ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado. Vamos crescer assim, vamos avançar assim, mas crescer em quantidade sem entender essa qualidade não é bom. A igreja precisa crescer conectado no cabeça. Eu quero aplicar essa palavra agora. Restaurar é trazer de volta o estado original. Fala, restaurar é trazer de volta. Qual é o estado original da igreja? Um mecânico, quando vai trocar uma peça, né, Ronald? Às vezes tem a original e às vezes não tem. A original, aqui não é original, ela tem a mesma função, ela funciona? Mas é original? Não é original. A garantia é a mesma? Não é. Porque não é, dependendo do site que você compra, no garantia. Então, o que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é formada por pessoas que são salvas por Cristo. Fala comigo assim, a igreja é pessoas que são salvas por Cristo. Atos 2:37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para quê? Para remissão de pecados. E aí, vocês vão receber o dom
do Espírito Santo. Tudo isso está na porta do reino. Eu entro no reino através da fé e do arrependimento. Logo que eu entro no reino, eu sou chamado para fazer um pacto. Qual o pacto? De matar o velho homem e nascer uma nova criatura, que é somente possível através do dom do Espírito Santo. Não é o arrependimento nas águas, não é o batismo nas águas que muda a tua vida. O batismo nas águas é um pacto que você faz com Deus, de falar assim, a partir de hoje vai nascer um novo homem que vai ser gerado pelo Espírito Santo. Só o Espírito pode mudar a tua vida. E aí nós precisamos entender que esse processo avança. Essa igreja, após escutar o primeiro sermão da igreja, quem pregou? Pedro pregou um sermão. E se você for ler os versículos que antecedem, você vai ver Pedro trazendo o Velho Testamento, confirmando a promessa que o Espírito viria sobre toda a carne, que estava escrito lá no livro de Joel, capítulo 2. E esses homens que conheciam a Bíblia falaram assim, o que está acontecendo aqui não é loucura. O profeta Joel, há muito tempo antes, profetizou que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Eles não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito. E depois de ouvir essa pregação, eles falaram assim, o que eu vou fazer agora? Eu quero me arrepender, mas eu não sei como fazer. Aí Pedro fala, arrependam-se. Recebam a remissão dos pecados, através do sangue de Cristo Jesus. E o dom do Espírito que está sobre nós será derramado sobre vocês. E aquele dia 3.000 almas entregaram a vida para Cristo. E a igreja crescendo através de pessoas que são salvas por Cristo Jesus. Atos 2,46. E essas pessoas que eram salvas, como elas viviam? Diariamente perseverando. Não é anualmente, mensalmente. A perseverança precisa fazer parte do meu dia a dia. Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, enquanto a igreja vivia a igreja, o que Cristo fazia? O problema é que nós queremos acrescentar na igreja, sem primeiro viver igreja. Faz a igreja crescer, faz a igreja crescer, faz a igreja crescer. Jesus fala assim, eu quero fazer você, Marciano, crescer. Porque se você se preocupar em ser igreja, você não precisa se preocupar no crescimento. Jesus vai acrescentar todos os dias as pessoas que vão ser enviadas para este lugar. O nosso chamado é para nós vivermos a igreja. A salvação é o ponto de partida que me leva a fundamentar toda a minha vida em Cristo Jesus. Jesus não é o final da fila. Jesus é o começo de todas as coisas. Igreja, nós precisamos entender que Jesus não é alguém que resolve os meus problemas. Ele é tudo em todos. A salvação é o passo inicial, é o que está na porta do reino. Depois da salvação, é onde acontece a conversão. A salvação é o ponto de partida que me leva a fundamentar toda a minha vida em Cristo. Enquanto a conversão é um ato contínuo, onde a vida de Cristo é edificada em mim. É um processo que até que Jesus volte, nós estamos envolvidos nele. Porque depois da salvação, a vida de Cristo precisa ser desenvolvida na igreja, na minha vida. Essa semana eu cheguei numa loja para comprar um material e um rapaz que estava trabalhando ali há pouco tempo, falo isso porque eu sempre vou pelo menos 2, 3 vezes, ou às vezes todos os dias nessa loja comprar material. Eu cheguei pela manhã para pegar material e ele foi me atender, ele falou, o que se precisa? Eu falei o que eu precisava, ele falou para mim assim, I'm not right. I don't feel good. Something is different inside of me. Eu falei, esse cara nem me conhece. Fazem 2 semanas que eu vi ele esporadicamente.
Eu falei, can I pray for you? Yes, you can. E saí. No outro dia eu voltei lá. Agora eu voltei com intenção. Voltei para não comprar. Tinha uma pessoa na minha frente e essa pessoa não ia bater, não ia fechar as pontas. Eu falei, no, you can go, you can go. Really? Yeah, no, you can go. Aí quando vi que organizou um negócio para me encaixar na fila dele, eu falei, I'm here again. Ele falou, you have no idea how I feel right now. I feel good. I feel better. O que eu quero falar com isso? Eu sou diferente de você? Não. Só tem uma coisa. É a luz de Cristo. A luz de Cristo. A luz de Cristo que brilha através da tua vida, através do Espírito Santo. O Espírito Santo fala no coração das pessoas assim, fala com esse, que esse tem esperança para a tua vida. Se você entendesse o que é a igreja, você estaria celebrando isso daí, porque isso é ser igreja. Uma igreja que é apática, ela entra e sai e não faz diferença nenhuma. Ela sai, vai para o trabalho e volta e não muda a vida de ninguém. Essa igreja primitiva, quando ela se reunia nas casas, quando ela saía para a rua, ela fazia diferença, gente. E é isso que nós precisamos despertar para ser igreja. O João chegou na casa da Vitória, no meio da semana, com a Bíblia na mão, e o vizinho dele não, que ainda não é vizinho dele, o vizinho da Vitória e da Cris e do Edinho, estava sentado e ele com a Bíblia na mão, ele falou assim, you have something for me, right? O vizinho do Edinho perguntou para o João. Aí ele falou, você tem algo para mim, né? E o João falou assim, sim, eu tenho algo para ti. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você entende isso, não? O Júnior, na igreja, um amiguinho dele, na escola, desculpe, ele falou, Júnior, can you help me? O Juninho falou, yes, I can. Yes, I can. I have something for you, my friend. I have Jesus. He's enough. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Você não precisa de um sermão. Você não precisa de todo um entendimento teológico que você precisa dizer. He is enough. Jesus is enough. É uma palavra simples que muda a vida das pessoas. E talvez essa palavra tenha que começar mudando a nossa estrutura de ser igreja. Céticos, religiosos. Se não for dentro do meu padrão, não serve. Queridos, se nós não nos levantarmos para ser igreja, tem uma igreja que Deus já está levantando debaixo da nossa barba. E eles estão fazendo a diferença. Desperta, igreja. Desperta, Marciano, para poder viver essa igreja que as portas do inferno não prevalecem. Segundo lugar, a igreja, ela permanece fundamentada na sã doutrina. Gálatas 1:6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo Jesus para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, esse seja anátema. A essência da igreja é puramente Cristo. A essência é pura, não dá para misturar, não dá para diluir, não dá para colocar gosto de framboesa, não dá. Cristo é puro, Cristo é suficiente, Cristo sustenta, Cristo faz toda a diferença.
Pois um pouco de fermento. Você já colocou fermento na palavra? No teu ensino, no meu ensino, eu já coloquei fermento. E um pouco de fermento leveda o meu coração e leveda tudo aquilo que eu estou falando. Conhecer, meditar e permanecer no ensino de Cristo deve ser o nosso compromisso. Pois somos chamados tanto para conhecer como para permanecer na única verdade. João 15:7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem o quê? Muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Discípulo de Cristo Jesus dá fruto semelhante ao seu Senhor. O discípulo permanece em Cristo e a palavra de Cristo permanece no discípulo. Essa é a combinação correta de quem busca em primeiro lugar fazer a vontade do Senhor. Olha só isso. A semente precisa ficar guardada na terra. A semente precisa ficar guardada na terra para que no tempo certo possa produzir fruto. Essa semente que está sendo semeada, ela precisa encontrar uma boa terra. Fala, ela encontrou. Fala, eu sou uma boa terra. Pode falar, eu sou uma boa terra. Só que essa boa terra agora precisa guardar a semente enterrada até que ela venha germinar, crescer e produzir. Por quê? Porque o fruto é a glória do semente. Quando o fruto nasce, ele revela a essência da semente. Assim como a nossa frutificação é para a glória de Deus. Quando você frutifica, quando você dá frutos, o que isso significa? Que você tem uma essência. Essa essência é Cristo. E você está produzindo frutos semelhantes ao teu Senhor. É nesse lugar que a igreja precisa permanecer fundamentada na palavra. Para quê? Porque a gente ouve muita coisa. E o apóstolo Paulo está combatendo a igreja de Gálatas, porque a igreja de Gálatas começou na graça e começou em Jesus. Depois foi misturando vento de doutrina. Vou soprar uma doutrina aqui. Vou soprar uma doutrina aqui. E normalmente a doutrina que acomoda e faz a vida mais fácil, o que eu faço? Eu pego ela para mim. A doutrina que não transforma a tua vida, ela é falsa. A doutrina que não te faz parecido com Cristo Jesus, ela é falsa. Denuncie ela. E o apóstolo Paulo fala assim, tem gente soprando vento de doutrina entre vocês, ó Gálatas insensatos. E vocês não estão denunciando essa doutrina falsa. Por isso que nós precisamos, o que eu estou falando aqui, vá para a palavra, meu irmão. E vê se esse careca, o que ele está falando, é palavra ou é coisa do meu coração. Porque se for coisa do meu coração, eu preciso ser exortado pela igreja de Cristo. Você entende isso, não? E vice-versa. Se você está andando fora da palavra, eu tenho a responsabilidade de investir na sua vida. Porque o que transforma é a palavra. O que dá forma de Cristo na sua vida é a palavra de Deus. Terceiro lugar, a igreja é formada por discípulos que perseveram na oração. Atos 3:1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da... Parece que essa igreja não tem muita coisa para fazer, né? 3 horas da tarde... Eu sei que é um contexto cultural diferente. É ou não é? Você tem que... Eu entendo isso. Só que Jesus, ele amplia isso. Ele fala, não é um horário agora. A oração é uma ação de comunicação em todo o tempo. No teu carro, onde você estiver.
Mas aqui é a oração como congregação. A igreja se reunia para... Fala isso para você escutar o que você está falando. A igreja se reunia para orar. E Pedro e João estavam indo às 15h para orar. A rotina de Pedro e João mudou a rotina de um paralítico. A perseverança dos discípulos em manter uma vida de oração os fez homens sensíveis e cheios do Espírito Santo. Você quer ter sensibilidade espiritual e quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ou não quer? Não tem fórmula mágica para isso. É você se conectar em Cristo Jesus. Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo. Esses homens viram a intimidade que Jesus tinha com o Pai. E quando eles viram a intimidade que Jesus tinha com o Pai, eles entenderam. O que eles entenderam? Que existia uma fonte que gerava essa intimidade com o Pai. E eles não pedem para ter poder, para Jesus ensinar eles a pregar. Talvez alguns de nós chegaria para Jesus e falaria assim: Jesus, me ensina a pregar. Eu quero ser um pregador. Aqueles que na internet rebenta. Eles não fazem isso. O que eles fazem? Ensina-nos a termos comunhão com o Pai. Uau, eu acho isso lindo demais. Eles aprenderam com Jesus que tudo aquilo que Jesus priorizou na vida dele foi ter comunhão com o Pai. Isso é poderoso. Antes da cruz, como eram esses discípulos antes da cruz? Eles perseveravam na oração? Conseguiriam perseverar na oração? Não. Jesus, numa angústia grande, fala assim: gente, persevera comigo aqui, por favor, eu estou prestes a ser crucificado. Permaneçam em oração comigo, suportem comigo esse cálice. Jesus sai para orar e quando ele volta, os discípulos estavam fazendo o quê? Estou cansado, trabalhei o dia todo. O pastor vai entender. Queridos, você não tem que justificar nada para mim, não. Eu, como você, eu também tenho que vir aqui para botar meu joelho no chão e ter esse tempo de comunhão com o meu Senhor. O problema é que a igreja está muito ocupada com tudo. O secularismo entrou na sua vida. E eu não tenho tempo para ser igreja. Eu vou lá no domingo quando dá. E ninguém me cobre nada, porque senão eu viro do avesso. Queridos, você não vai conseguir ser igreja. Eu não vou conseguir ser igreja dessa maneira. Igreja é um corpo ligado. Igreja é um corpo onde nós estamos conectados um com os outros e conectados no cabeça que é Cristo Jesus. Quando Cristo pensa em igreja, é isso. E eu preciso entender isso daí. Mas depois que esses discípulos passaram pela cruz, depois que esses discípulos passaram pelo Pentecostes, mudou completamente o comportamento. Atos 4:29. Agora quando? Agora, depois do Pentecostes. Agora que eu entendi. Agora que isso que eu estou escutando há muitos anos está fazendo sentido. Eu estou falando porque esse agora já aconteceu várias vezes na minha vida. Depois de escutar muito, eu falo: agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo o que isso está dizendo. Agora, depois do Pentecostes, o que acontece com esses discípulos? Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do teu santo servo Jesus. Tendo eles o quê? Eles significam o quê? Várias pessoas. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus.
Uma igreja perseguida não ora para Deus livrar eles da perseguição. Eles oram para que Deus pudesse dar poder e autoridade para eles seguirem pregando a palavra de Cristo Jesus. Enquanto isso, enquanto nós pregamos, glorifica o teu nome com sinais, prodígios e maravilhas no meio de nós, para que todos saibam que o Senhor está na obra que nós estamos fazendo. É diferente ou não é? Porque se reunião de oração é só petição, não tem sentido isso, gente. Jesus já falou, eu vou te dar o que você precisa. Já está provisionado. Mas mesmo assim pede só para você entender que você depende de mim. Mas a oração é mais do que isso. Oração redefine qual é o meu relacionamento com Deus. O que eu estou pedindo revela as minhas necessidades. O povo não estava preocupado com aquilo que eles estavam vivendo. Eles estavam preocupados em estabelecer o reino de Deus. Por que nós precisamos nos reunir aqui? Estamos fazendo isso na quarta-feira. E vamos seguir fazendo com 5, com 10, com 1, com 2, com 3. Vamos seguir fazendo isso daí. Até a igreja entender a necessidade que nós precisamos ter de orar. Porque parece que algumas coisas mudam quando nós entendemos o nosso joelho. E eu não estou falando que você não tem tua vida de oração na tua casa. Eu sei que você tem. Mas o que eu estou falando é que esse povo também se reuniu como grande congregação. Nós estamos chamando a igreja para orar uma vez na semana, de 7 às 8. E é uma luta. Eu queria que você pensasse nisso. Se a igreja assim para você, tá bom? Cristo tem um propósito lindo com a igreja. E não é fazendo o que eu quero fazer que esse propósito vai se cumprir na minha vida, mas é fazer o que Cristo planejou para mim fazer. Amém? Quarto lugar, a igreja era formada por discípulos, obrigado, a garganta seca, formada por discípulos que celebram a comunhão. Gênesis 2:18, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Eu estava aqui no louvor, adorando o Senhor com a minha esposa do meu lado, e ela saiu para fazer alguma coisa. Sabe quando parece que você perdeu uma perna, pisou em falso? Você faz assim e fala, ué, cadê a auxiliadora? Cadê a força? Cadê a amiga? Cadê a companheira? Cadê a intercessora? Adão, ele achava que ele era completo sozinho. E Deus falou assim, Adão, você não sabe a surpresa que eu tenho para você. Adão, você não vai gostar todo o tempo, mas é necessário, Adão. Nem sempre vai ser agradável, Adão, mas vai ser bom para você, Adão. Não é bom que o homem esteja só. Quem falou isso? Aonde? No plano original, lá no começo. O remédio que cura relacionamentos é restaurar a comunhão e ter paz com Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus. Alguém justificado é alguém que vive de acordo com a vontade do Senhor. Tá certo? Alguém que vive de acordo com a vontade do Senhor é alguém que tem a paz restaurada. E um dos significados da palavra paz é comunhão. Porque quando Deus deu paz para mim e para você, Ele restaurou a minha comunhão com quem?
com Ele, hoje eu tenho paz com Deus. Como é que você está, irmão? Estou atribulado. Mas como isso? Você pode passar por adversidades, mas porque você tem paz com Deus, é outra história totalmente diferente. Comunhão é ter paz. Eu tenho comunhão, mas eu não tenho paz. Não, você quebrou o vínculo da paz. O homem tinha quebrado o vínculo da paz com Deus. Cristo restaurou o vínculo da paz com Deus e com o meu próximo. Temos paz um com os outros. Isso é ter comunhão. Quando eu quebro o vínculo da paz, automaticamente eu rompo a comunhão. E aí é problema grande. A cruz produziu paz e comunhão com Deus e também com o próximo. Amar ao próximo não é uma opção para quem está em Cristo, pois amar ao próximo é a prova visível de quem ama a Deus. Romanos 12:10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos... Você vê que tanto o amor quanto a honra é para quem? Para quem? E se eu inverto? Eu quero me sentir amado. Eu quero estar aqui, quero sentir o amor de Deus vibrando no meu coração. E quero que todos me honrem. Você vai se frustrar e você vai se ferir, queridão. O amor que cura é aquele que te faz uma fonte de amor e uma fonte de honra para os outros. O apóstolo Paulo estava ensinando que a comunhão é amar e honrar e respeitar e admirar a quem? O outro. Tanto o amor fraternal como a honra são dedicados ao próximo. Somente assim conseguiremos vencer o egoísmo. Normalmente eu sou uma pessoa egoísta. O que é uma pessoa egoísta? Eu só faço aquilo que o meu eu quer fazer. E esse é o problema de oração, esse é o problema de leitura, esse é o problema de ter comunhão. O meu eu está cansado, o meu eu não quer, o meu eu não deseja. Chega em casa hoje e constrói uma cruz grande e coloca na parede mais grande, maior da tua casa. E coloca no meio da cruz um prego e fala assim, o meu eu está pregado aqui hoje, em nome de Jesus. Toda vez que você vai chegar em casa, o eu fala assim, não faz. Aí você fala assim, mas o eu está pregado já. Eu não quero fazer, mas eu preciso fazer. Tem horas que eu não quero, vou ser bem sincero, tem horas que tem algumas coisas que eu não quero fazer. Não quero. O meu eu fala assim, de novo? Mas tem uma cruz na minha vida. E tem uma cruz na tua vida. Porque sem ela não tem salvação. Sem ela não tem remissão. E sem ela não dá para ser igreja. E essa cruz, o Espírito Santo me fala, olha para a cruz. Lembra que você falou que você ia pregar o teu eu lá? Ele está lá. Agora você decide. O que você vai fazer e aquilo que você não vai fazer. Então faça. Não é o sinal da cruz, não. É outra coisa, viu? Em último lugar, a igreja é formada por discípulos que buscam se encher do Espírito Santo. Efésios 5:18. E não se embriague com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Essa é uma ordem contínua. Essa é uma ordem, não é um evento. Se o evento do Pentecostes resolvesse a vida, para que os discípulos vão orar? Para que os discípulos vão ler? Para que os discípulos vão ter comunhão? O evento do Pentecostes sela você com o Espírito Santo. Mas o que te enche do Espírito é comunhão, palavra, oração, falar em salmos, hinos, cânticos espirituais, agradecer ao invés de murmurar. A murmuração, a reclamação é consequência de uma alma doente que precisa ser restaurada pelo Espírito Santo de Deus. E precisa aprender a agradecer, porque tudo aquilo que Deus me deu já é suficiente para mim agradecer para o resto da vida. Então, eu preciso me manter, é um imperativo, ser cheio do Espírito Santo.
Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso entender essas coisas. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai. O Espírito do quê? Eu amo essa expressão. Ele é o Espírito da verdade. Ele revela a verdade. Ele introduz a verdade no teu coração. Quando vier o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de quem? O Espírito da verdade fala de quem? Da verdade que é Cristo. E uma vez que eu recebo essa verdade no meu coração, agora vocês vão testemunhar do quê? Da verdade. Porque desde o princípio foi assim. Alguém cheio do Espírito Santo está cheio de Cristo e consequentemente se torna uma testemunha. Qual que é o papel do Espírito Santo? Ele vem me revelar a verdade. Quem é a verdade? Cristo. E uma vez que a verdade é revelada, uma vez que a verdade se revelou para a mulher samaritana, ela se tornou uma testemunha. Ela saiu falando da verdade para outras pessoas. Para quem você tem falado da verdade? Você tem falado da verdade de Cristo para alguém? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Fale a verdade. Seja intrometido na vida das pessoas. Eu oro para que a igreja se levante para falar assim: pastor, vamos ali para o Town Center, tomar um cafezinho, sábado à tarde, 5 horas da tarde, e falar assim: can I pray for you? 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 E não precisa botar a camisa do ministério, por favor. Você quer ser cheio do Espírito? Passe a dar aquilo que você recebeu. Noé passou depois do dilúvio um tempo dentro da arca, e quando ele sai da arca com os animais contados, o que Noé faz? Celebra uma grande oferta, porque é para Deus, eu vou dar e sei que não vai ter falta. Então celebre a verdade, fale da verdade, fale da verdade assentado na tua casa, andando pelo caminho, com os teus filhos, que eles sejam cheios da verdade. Isso vai encher o teu coração de verdade, isso vai encher o teu coração de ousadia para falar assim: em nome de Cristo, o que eu tenho é o que eu te dou. Mas se eu não tenho nada de Cristo, o que eu vou dar para as pessoas? Um bom conselho? Será que Pedro e João não tinham $10 ou $20 para falar assim: toma aqui, vintão para você ir no McDonald's? Isso iria resolver a vida daquele paralítico? Ia ou não ia? Não, mas o que eu tenho, o que Cristo me deu, o que eu recebi do Pai, isso eu te dou. Ele me levantou, e eu também digo para você: levanta e anda, porque Ele é poderoso para mudar a tua história. Essa é a igreja que está no coração de Cristo Jesus. E você faz parte dela. Eu faço parte dela. O Espírito nos enche para testemunhar aqui, ali, ou em qualquer lugar o amor de Deus. Para que eu sou cheio do Espírito Santo? Para falar em línguas? Para fazer um bom sermão? Eu sou cheio do Espírito Santo com o propósito de testemunhar. De me tornar uma testemunha para aqueles que estão próximos e para aqueles que estão longe. Conclusão: a perseverança de Cristo produziu salvação para toda a humanidade. Da mesma forma, através da perseverança dos apóstolos, o Evangelho chegou até nós. E agora que o Evangelho chegou até nós? Por isso agora chegou a nossa vez de fazer o quê? Perseverar para que outros sejam abençoados. Essa mensagem de reino precisa entrar no coração da próxima geração, e eles precisam dar continuidade a essa corrida de bastão. Isso é o evangelho do reino, é construir para que outros façam mais do que nós, em cima da verdade. Não dá para colocar outro fundamento. Neemias, quando chegou em Jerusalém e começou a reconstruir os muros, o que ele procurou? Me lembre que eu esqueci. Onde estão os fundamentos desse muro? E em cima daqueles fundamentos, fundamento é obra eterna, não se muda fundamento. E em cima do fundamento que é Cristo, se construiu. Porque aquela obra foi um sucesso.
porque aquela obra aconteceu, porque aquela obra, em meio ao desânimo, Deus deu graça para ela ser terminada. Porque tinha um homem que não abriu mão dos fundamentos que são eternos. Isso não se toca, isso não se muda. Ninguém tem autoridade para fazer isso. E nós somos os vigilantes da palavra de Deus. Você mudou o fundamento. Isso não se pode. A igreja é de Cristo e não é sua e não é minha. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os o quê? O que nós estamos fazendo aqui? Ensinando, doutrinando, ensinando, doutrinando, para que quando você saia daqui, se houver algum vento de doutrina esquisito, você fala assim: eu tenho no meu coração a sã doutrina guardada. Eu te amo, mas o que você está falando não procede do Espírito da verdade. Uau! O que o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Pedro, eles fizeram depois da assunção de Cristo? Estabeleceram o reino e combateram fortemente as heresias que estavam sendo apresentadas. Eu não me envolvo com isso, mas como? Como que você não se envolve com isso? Se essa é a minha responsabilidade, essa é a sua responsabilidade, de estabelecer a igreja sobre o fundamento que é eterno. A igreja é formada por pessoas que foram salvas por Cristo do mundo e reenviadas por Cristo ao mundo, para levar a mensagem de esperança, salvação a todos que fazem parte do seu mundo. Tem um mundo que você convive, tem um mundo que você frequenta, tem um mundo que você faz parte. Lá naquele mundo que você faz parte, as pessoas têm escutado de Cristo através da sua vida? Estava falando com os jovens, sexta-feira. Wait and see. O que é ser igreja? Dentro do entendimento deles. Eu falei: Thomas, why you come over here? Why you here, man? They don't give you money, they give you food. Yes, I know that. E ele chegou lá com 3 meninos. A Dani chegou lá com uma família inteira. Why you bring the people over here? Por que você quer que as pessoas venham para a tua igreja? Só para ocupar um banco? Só para dizer no Instagram que a igreja está cheia? Glória a Deus, está dando certo. É para isso. É para isso. O Thomas falou: eu venho para cá porque aqui eu encontrei um povo que me ama. Um povo que me aceitou como eu sou, mas que estão trabalhando com as minhas dificuldades. Nós fomos para um evento em Miami. E eu e a Nilka, nós passamos o evento todo conversando com ele e orando com ele. Ele falou para mim: Pastor, I know you love me. Mas o mundo quer me matar, pastor. Eu tive uma situação muito difícil hoje, pastor. Eu falei: mas aqui você vai encontrar segurança, aqui você vai encontrar um lugar seguro. Nós vamos cuidar de você. That's why I'm here, pastor. Porque aqui tem alguém que se preocupa com a minha história. Aqui eu não sou mais um. Aqui eu sou a igreja, onde eu sou cuidado, sou pastoreado e as pessoas se preocupam comigo. Se essa é a proposta dessa igreja, eu estou dentro. All the way in. Mas eu não faço igreja sozinho.
Eu preciso de você. E nós precisamos uns dos outros. E eu sei que esse desejo está no teu coração. Talvez ele precise ser despertado. Para que nós possamos deixar de conhecer Mateus capítulo 28 decorado. E ele possa ser uma verdade. A igreja faz sentido. A vida faz sentido. Quando você passa a dar sentido para outras pessoas. Se for só o meu mundo, é muito pouco. Jesus não te salvou só para isso. Jesus te salvou para ser luz do mundo. E eu peço, essa é a minha oração. Eu falei domingo passado e volto a afirmar. Deus tem ressignificado nesse coração o que é ser igreja. E eu conto com você. Eu não sou igreja sozinho. Eu preciso de você para nós sermos